dia a todos e todas. Queria agradecer ao Maurício pelo convite, dizer que fiquei muito honrado aqui ao lado do Braille, parabenizá-lo novamente pelo produto, prêmio que ele ganhou de inovação da BIMO, que sem dúvida nenhuma, dos 30 projetos que foram submetidos à nossa apreciação, a válvula foi, enfim, sem qualquer concorrente para que pudesse restar dúvida quanto à qualidade, enfim, a possibilidade de melhoria da qualidade de vida do paciente. Eu acho que esse é o grande desafio do setor. E também já fiquei muito feliz com a notícia que o Dr. Tanus me confidenciou, que a rede Cibratec vai efetivamente sair do papel. Então eu não vou falar, professor, mas já antecipo que fiquei muito feliz com essa notícia. Rapidamente, só falar um pouquinho o que é a BIMO, a Associação Brasileira de Equipamentos Médico-Odontológicos. Ela nasceu em 62, este ano nós completamos 50 anos. Temos em torno de 340 associados, que representam mais ou menos 80% do faturamento do setor de produtos para a saúde, incluindo equipamentos, materiais, enfim, laboratórios. Hoje, o Brasil tem capacidade de produzir tecnologias para atender em torno de 90% do que se precisa, do que se envolve na rede hospitalar, gera 36 mil empregos diretos e em torno de 78 mil empregos indiretos. A gente tem umas subdivisões internas, meramente para facilitar a organização. Um pouco dos números do setor. De 2011, o setor trabalhou com um faturamento de quase 10 bilhões de reais, e há, pelos levantamentos do Ministério da Saúde, uma expectativa de demanda reprimida que representa outros 10 bilhões de reais. Então, demonstra que esse setor é um setor que tem perspectivas de crescimento. Não é um setor como o automobilístico, que cresce a taxas variadas, 15%, outros menos. Enfim, nosso setor é um setor de crescimento mais estável, mas é um setor que, ao longo dos últimos anos, vem crescendo, seja por aquilo que o Dr. Maurício comentou, o envelhecimento da população, seja por inclusão de pessoas no sistema de saúde, seja público ou privado. Então, isso vem demonstrando que o sistema de saúde ele tem espaço para crescimento. Também, só colocar que 90% das empresas do nosso setor são pequenas e médias. Então, esta é uma característica do setor de produto para a saúde, diferente do setor de medicamentos, onde já passou por uma concentração muito grande, e cada vez mais ele está ficando um setor concentrado. O setor de produtos para a saúde, ele tem uma diversidade maior. Isso é bom, porque facilita a criatividade e a inovação. Por outro lado, é ruim, porque ao mesmo tempo as nossas empresas, pelo sistema de crédito hoje vigente, elas acabam esbarrando em dificuldades maiores de acesso à inovação, de acesso a crédito, de acesso a mercado.
Falar um pouquinho também do ConSaúde, que é o Comitê da Cadeia Produtiva da Saúde, da Fiesp, que congrega, que tem, enfim, a missão de contribuir para a melhoria dos serviços de saúde. Então essa ou seja, então a gente congrega mais de 100 membros, entre confederações, federações, sindicatos, associações, instituições de pesquisa, públicas e privadas, sociedades médicas, enfim, o objetivo do ConSaúde é criar um fórum, um ambiente de discussão aonde estão presentes as indústrias, os pesquisadores, os serviços de saúde, os planos de saúde, para tentar pensar um modelo de saúde aonde se cria um ambiente para negócios e visando o bem do paciente, ou seja, trazendo possibilidades e novas tecnologias Aqui é um mapa que eu tentei colocar de como é que o mundo está desenhado em relação às tecnologias, que não é uma novidade. A gente tem as tecnologias, os países, o azul mais forte são as tecnologias inovadoras, né? Então, o Brasil está situado aqui, ó, nessa tecnologia de exportação. Essa é a característica do produto brasileiro. Hoje, a gente tem empresas já buscando chegar a tecnologias inovativas, mas o Brasil se concentra nesse perfil tecnológico. Aqui um pouco que mostra o nosso investimento em P&D. Então percebam que, considerando aqui alguns países desenvolvidos e outros em desenvolvimento, como é o caso China, Índia, Rússia, Brasil, a gente está, se comparar com os desenvolvidos, muito abaixo. Se comparar com os em desenvolvimento, abaixo de alguns, ou seja, diria que estamos mais ou menos na média. Em relação às tecnologias no mundo, o ranking de tecnologias, o Brasil é o 41º. Em relação à competitividade, somos o 57º. Então, aqui começa a entrar a nossa dificuldade, seja para crédito, seja para, a gente chama as dificuldades indiretas. Aí entra toda a burocracia para montar a empresa, para instalar, o regulatório e uma soma de coisas que vão levando às dificuldades. A questão do registro de patentes, 24º, e a produção científica, 2,7% da produção científica. Isso é bom, muito bom, esse número é muito bom. No entanto, pelo sistema que a gente tem hoje de avaliação das universidades, infelizmente, a patente ela acaba sendo preterida pelo pesquisador. Por quê? Porque ele ganha, a pontuação dele é maior quando ele publica. E para desenvolver uma patente, o tempo de desenvolver uma patente e uma publicação é infinitamente diferente. Então, isso faz com que o perfil dos cientistas das nossas universidades foquem em publicações. Então, na verdade, nós temos que manter este número, no entanto, pensar mecanismos de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de produtos. Então, algumas conclusões em relação a esse diagnóstico. A gente ainda demonstra pouca capacidade inovativa frente aos desafios globais. Temos uma economia
de baixo valor agregado. Então a gente foca as nossas políticas e as nossas exportações estão muito centradas em commodities ainda. Estamos ainda em diversas áreas distantes da fronteira tecnológica, e aí isso demonstra, enfim, uma forte dependência tecnológica. Sistema Nacional de Inovação. Então aqui a gente tem um marco legal, que é a Lei da Inovação, criada em 2004, e temos, enfim, outras leis que vêm principalmente na questão dos incentivos. E aí aqui esbarram as nossas dificuldades. Então a Lei de Inovação, que é uma excelente lei, enfim, é um marco de inovação extremamente importante. No entanto, deixou fora uma regrinha que, ao nosso ver, atrapalha a inovação, que é o quê? O governo brasileiro, assim como qualquer país, ele é um indutor do desenvolvimento tecnológico. Aqui no Brasil, o governo brasileiro pode encomendar qualquer projeto pela Lei da Inovação, via edital da FINEP, via fundo de Funtech do BNDES, ou qualquer outro fundo, FAPESP, enfim. No entanto, ele não pode comprar esse produto. Então, ele paga o desenvolvimento do produto. O Dr. Braille está sentindo isso na pele, né? Ele paga o desenvolvimento do produto e depois ele não compra. Ele não compra. Então, este é um grande problema que tem a Lei de Inovação. A gente já tentou inúmeras vezes acrescentar lá, teve alguma alteração já na lei, a lei do poder de compra, que está a 12.349, que alterou a 866, colocando a Lei de Inovação nas inexigibilidades de licitação. No entanto, permanece o problema de que o Estado não pode comprar o produto que ele mesmo financia. A Lei Haddad, que é a que permitiu que as empresas tenham pesquisadores, também já é um avanço. O poder de compras, ele está ainda para ser regulamentado para o setor de produtos para a saúde. A nossa expectativa é que saia agora em junho. Então, na nossa visão, se o Estado não assumir a responsabilidade que tem para desenvolver o país, não há mecanismos, as próprias empresas elas não têm porte, falando de um setor que 90% é pequena e média, não tem porte para competir com empresas multinacionais. Hoje tem uma matéria, valor econômico, que a GE vai instalar um centro de pesquisa e desenvolvimento no Rio de Janeiro, e a previsão é investir 500 milhões. 500 milhões é a soma de todo o recurso que a FINEP põe, ou anunciou no ano passado, mas que acabou não liberando, para os fundos setoriais. Então, todo o recurso, o mesmo montante que a FINEP anunciou para todo o país, uma empresa vai investir em desenvolvimento. Ótimo que esse recurso está vindo para o Brasil, né? Então, porque isso gera um acúmulo tecnológico no próprio país e desenvolve, enfim, as suas cadeias. Aqui o exemplo que a gente colocou, a lei de audiovisual. Hoje, todas as empresas, enfim, as televisões, elas são obrigadas a ter pelo menos 2 horas de conteúdo local na sua programação. Isso desencadeou os investimentos que hoje tem canais que fazem muito mais do que isso. Por quê? Fruto de uma obrigatoriedade, desenvolveram estruturas que ficar ociosa é pior, é mais custo. Então,
a própria estrutura foi demandando. E, então, como um exemplo que a história do círculo virtuoso, né? Se induz um investimento, este investimento faz com que o próprio sistema gire. Sistema Nacional de Inovação tem o objetivo de induzir P&D, formação de recursos humanos. Hoje a gente percebe um certo descasamento da educação com a produção. A gente percebe inúmeras, primeiro que há falando de engenheiros, há uma falta de engenheiros hoje no país, fruto da década de 90, que a engenharia ela deixou de ser, o país ele não produzia. Nós passamos uma década importando e produzindo, enfim, fomentando a nossa agropecuária. Ótimo, nossa agropecuária hoje é reconhecida mundialmente como qualidade, inovação, pesquisa. No entanto, os setores da indústria estão hoje sofrendo os efeitos dessa década perdida. A questão da aproximação entre empresas e universidades. O nosso modelo de educação e o modelo produtivo, eles ainda não conseguiram, vamos dizer, se entrosar. Há um desafio aí, professor Thanos, extremamente importante para a rede, para o Cibratec, enfim, as outras tantas redes que a gente está desenvolvendo. Benefícios fiscais. Nós temos um problema no governo que ele não consegue falar a mesma língua. O governo cria incentivos, lei do bem. O governo cria incentivos, as empresas vão lá, apostam, investem, vem a Receita Federal e fala: isso que você fez aqui não pode. E aí taxa a empresa, multa. Então aquilo que ela usou para inovação, ela paga 2 vezes, ou 3 até, porque ela usou na inovação, a Receita faz com que ela recolha, além do imposto, mais a multa, que é 100%, então, 3 vezes. Penaliza a empresa 3 vezes. Então, é um desafio também para o nosso marco legal, e aí a língua portuguesa, nesse sentido, ela é fantástica, porque a gente não consegue traduzir numa sentença um único entendimento. Então, isso, e a Receita tem uma regra que ela diz o seguinte: a gente interpreta a lei de forma literal, não tem o subentendido, não tem a intenção do legislador, é o que está escrito. E aí na hora de escrever, acaba não sendo feliz, ou não contentando ao entendimento de todos os fiscais. E o fortalecimento do marco interno, do mercado interno. Esta é, como eu falei, uma das perspectivas, e é o que nos motiva a permanentemente continuar investindo. O governo lançou, no ano passado, o Plano Brasil Maior, que já é a 3ª edição da Política de Desenvolvimento Produtivo, que começou lá em 2008 e que trouxe novidades importantes para o setor de saúde. A primeira delas é a questão do Ministério da Saúde coordenar o desenvolvimento industrial no setor saúde. É o único setor que não é o Ministério da Indústria e Comércio que coordena. Por que o Ministério da Saúde? Porque ele é o principal investidor em saúde pública. O maior orçamento que tem é do Sistema Único de Saúde, se somado com as esferas de governo. Então, por que não quem efetivamente gasta o recurso com saúde
sinalizar para a indústria qual é o melhor caminho ou o que ele precisa. Fruto dessa política, nasceu a lista de produtos prioritários, que são produtos que o Ministério identificou como sendo os seus maiores interesses, e daí em diante fomentar linhas de investimento. BNDES e a FINEP têm sido parceiros do setor, em que pese as dificuldades para chegar até este recurso, mas as linhas estão lá. Então, as linhas estão lá, o recurso existe, no entanto, ainda há necessidade de um ajuste nessa conta para facilitar o acesso, né? Falando de, por exemplo, todo projeto de inovação, ele não é um projeto que ele sai de um mês para o outro. Eu diria que de um ano para o outro é possível, mas de um mês para o outro não. E a gente não está acostumado a esperar tanto. Então, acaba que as empresas desenvolvem investimentos com recursos próprios, que é um recurso barato, e isso reduz o capital de giro, e quando a empresa precisa de financiamento, ela vai buscar o capital de giro. Aí o recurso fica caro. Aí o dinheiro fica caro. Então, este é um cenário que a gente precisa organizar. Dentro das parcerias da inovação, essa é que a Lei Haddad, ela tem este objetivo: governo, setor produtivo, academia. Essa área de intersecção aqui é que ela ainda é nebulosa para a gente. Nós temos já boas experiências, mas ainda precisamos melhorar essa interlocução. Esse aqui é um desenho dos instrumentos de financiamento. Então, aqui a gente tem um grande conjunto de apoiadores que tem boas políticas, boas linhas. A FINEP tem boas linhas, o BNDES tem boas linhas, mercado de capitais tem dinheiro sobrando. Hoje o Brasil, com o grau de investimentos que ele chegou, a gente recebe ou tem a possibilidade de acessar recursos com facilidade. No entanto, diz que o diabo mora nos detalhes, né? Aqui é que a gente se perde. E aí é que está o desafio das redes, desafio das instituições como a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, do SEBRAE e outros agentes de financiamento, em irem desamarrando esses nós que hoje dificultam efetivamente o investimento em inovação. A gente fez aqui alguns comentários de desafios e possibilidades. A questão do Sistema Nacional de Inovação, ele tem que melhorar essa articulação. Nosso desafio é criar barreiras que permitam, primeiro, tirar o preconceito do pesquisador de começar a trabalhar de forma mais integrada com a empresa, porque isso em alguns lugares não é bem visto. A gente tem essas relações, como elas não são muito claras, acaba criando um campo nebuloso e afasta as pessoas. Utilizar o poder de compra do Estado. O Estado, ele efetivamente tem que se definir se ele quer um país desenvolvido, gerando emprego, gerando tecnologias, ou se ele quer ser um país, porque aí é um modelo, se ele quer um país que importe. A gente o governo tem esta responsabilidade de dizer qual é o modelo de desenvolvimento que ele quer. Porque a gente tem um mercado interno aquecido com perspectivas de crescimento.
ampliar a disponibilidade de crédito. Os fundos setoriais, eles foram criados para fomentar pesquisa e desenvolvimento. A gente arrecada em torno de 1,5 bilhão, mais ou menos, ou quase 2 bilhões, que foi 2011, e anuncia para o setor em torno de 500 milhões, mas aplicados mesmos, eu acho que não chegou a 100 milhões no ano passado. Então, esta também por quê? Porque esse recurso acaba entrando nas regras de contingenciamento e etc, etc e tal. Resultado, não sai. Reajuste da tabela de órteses e próteses. O último reajuste concedido foi em 2001. Então, nós estamos falando de uma tabela que é referência para o setor, que há mais de 10 anos não tem reajuste. Não preciso nem falar, vocês comparem aí o que nos últimos 10 anos teve de inflação, crescimento, enfim, tal. Do setor privado, apropriar-se dos instrumentos existentes. Hoje, a gente tem uma característica do setor, por ser um setor, estou concluindo, é o último slide, por ser um setor pequeno, nós temos o engenheiro, o comercial, o responsável pelo P&D, que são a mesma pessoa. Então, esta pessoa tem uma preocupação, a sobrevivência financeira. Ele foca no mercado. Por quê? Porque senão ele quebra. Literalmente, simples. Então, criar mecanismos que simplifiquem procedimentos e que tornem o crédito mais fácil. Investir em P&D é risco, não tenha dúvida disso. Então, o que a gente espera? Também um grau de ousadia do setor dentro de uma condição que ele possa correr esse risco. Os métodos de análise objetivas para resultado, ou seja, a gente ainda não tem dentro das nossas gestões métodos que permitam a gente analisar com mais cuidado esse investimento. E a questão das parcerias com as universidades. Então, gente, muito rápido, a gente vai estar aqui para questões, enfim, era isso, muito obrigado.